Oi, eu sou a Belle. Bem, agora vamos à explicação do exercício 2 do código. Bem, primeiro as importações aqui utilizadas, a classe main com o menu, já mandando direto para o menu. Aí aqui, como vocês podem ver, o menu, ele simplesmente te dá duas opções, a 1 e o 2, sendo que a 1 é o algoritmo de força bruta. Eu já coloquei até o resultado aqui, para ser mais fácil de visualizar, mas a gente vai fazer esse teste junto aqui também. Bem, primeiro o força bruta e a opção 2, divisão e conquista. O usuário digita a opção e o switch já manda ele para a opção. No caso, primeiro, força bruta, é inicializado o valor da resposta, a variável da resposta. É inicializado o vetor, que vai ser utilizado em análise. E assim ele pergunta quanto será o limite de elementos do vetor, né? Para conseguir fazer os testes. Aí ele define o limite do vetor e com essa variável e a lista inicializada, ele gera a lista de inteiros negativos e positivos. Aí, como agora vocês podem ver como é que foi feito a lista. Ela primeiro mostra gerando sequência de inteiros. Por que eu coloquei essa parte? Para vocês conseguirem ver que quando é inicializar aqui, tipo assim, o geramento da lista, ela pode demorar muito mais que o próprio algoritmo. Então, eu coloquei o início aqui para ser conseguido ser mais fácil de visualizar o tempo que o geramento da lista deu e o diferenciado tempo do algoritmo. Bem, aí é colocado aqui o sequência e o for com um valor, ele gera um valor randômico. E para conseguir fazer negativo e positivo, eu coloquei o dobro de valores do array, menos 10, para conseguir fazer o negativo também. E eu adiciono no vetor esse valor. Assim, a transformação e a sequência já é analisada. Aí ele printa a sequência, qual que é. E retorna lá para o menu a lista do max. Aí, beleza. Passado por parâmetro a lista, ele já inicia, aí é capturado o início do tempo, aí como eu falei, para conseguir diferenciar, né, o tempo de cada, eu coloquei quando inicia o geramento da lista, mostra a mensagem, quando é iniciado o algoritmo, aí mostra outra mensagem. Já é capturado o início do tempo e é realizada a chamada para o algoritmo. Aqui estaria a forma do algoritmo de força bruta que eu utilizei. Passando o parâmetro, né, a lista e passando, aqui, né, esqueci de mostrar, passando a lista, mas passando o limite, passando a resposta na qual ele vai ter que mandar. Como vê, eu fiz em 3 tipos de laços de repetição, né, um for aqui com um array da parte externa do array todo e um subarray, né, que seria essa outra repetição aqui. Aí, assim, caso, né, se os índices estão percorridos ultrapassar o limite do array, ele já define a parada da procura e já é retornado o resultado. Ou então, ele é feito as atribuições de soma, né, dos subarrays. Aí, ele vai verificando e vai somando aqui, né, quem tiver a maior soma, que no caso é aqui, ó, a maior soma. Aí, é feito esse laço de repetição até que termine-se o vetor e ele entrega a resposta lá para cima. E como para saber o tempo, né, do algoritmo O de N, né, feito 3 vezes, então multiplicado ao cubo, claramente é um algoritmo de ON ao cubo. Bem, quase finalizando o caso 1, ele termina de capturar o tempo, dividir por 1000 para conseguir saber em segundos, mas em qualquer caso é só tirar esse barra 1000 aqui que é conseguir ver em milissegundos. E é printado as respostas, né? Primeiro eu coloquei um título, aí depois vem a resposta em si. Coloco o tempo, né? Como eu claramente já falei aqui, que é TON ao cubo. O algoritmo faz ON ao cubo comparações sendo 3 lados de iteração. E o tempo decorrido é printado aqui em segundos. Bem, agora vamos ao teste do força bruta. Deixa eu só inicializar de novo. Bem, aqui está o algoritmo de força bruta. Vamos fazer primeiro um teste curto para saber se está funcionando mesmo. Eu coloco a opção 1 e eu vou colocar apenas 10 elementos no array. Bem, aqui, como vocês podem ver, ele printa gerando sequência. Como foi uma sequência muito rápida, nem dá para perceber a diferença de tempo. Mas está aqui, ele printa qual que vai ser a sequência analisada. Aí ele inicializa o algoritmo de força bruta e dá as respostas. Aqui a soma deu 17.
depois é só parar para calcular mesmo, dá. Colocado o t ao cubo, fazendo entre comparações, e como foi muito rápido, até mesmo por um algoritmo de força bruta, deu 0 segundos. Mas como disse, é só tirar o barra 1000 para saber exatamente em milissegundos quanto que deu. Bem, agora em 5 segundos, o cálculo que eu fiz foi de 3.700 elementos nos testes anteriores. Desculpa. Coloque-se o primeiro, né, a opção, e depois o 3.700. Utilizando o algoritmo de força bruta, com 3.700 elementos, é esperado que dê 5 segundos. Mas como esse algoritmo não tem uma estabilidade bem definida, então pode ser que dê mais. Mas qualquer coisa eu faço outro teste aqui. Pronto. Como eu disse, deu 21 segundos, mas eu vou fazer o outro teste aqui para vocês verem que realmente é 5 segundos e também provar que ele não é tão estável, não é um tipo de algoritmo muito eficaz para essas operações. Bem, como eu disse aqui antes, né, eu fiz no total 3 testes, eu vou mostrar aqui todos para vocês verem. Primeiro o de 10, né? Ok. Aí depois o primeiro de 3.700, ele deu 21 segundos. O segundo teste de 3.700 com força bruta deu 20 segundos. Mas o terceiro, 3.700, 3.700, deu 5 segundos aqui. Como eu disse, é um algoritmo estável. Ele não é muito utilizável. Ele não é uma boa forma de utilizar para algoritmos muito grandes. Ele varia muito, né, o tempo de execução. Como dá para ver aqui claramente que aqui, o mesmo algoritmo dá 20 segundos e depois ele dá 5. E esse seria o teste de 5 segundos. Ok, agora indo para o caso 2, né? Que seria o algoritmo aqui no menu de divisão e conquista. Ele, da mesma forma, inicializa, né, a lista, escaneia, né, a quantidade de elementos, ele pede as mesmas coisas, e depois é capturado o início e é feita a chamada com a resposta DC aqui, ó. Nessa linha aqui. Ok, aí indo para lá, né, porque vocês já sabem como é que é feita a lista. Bem, eu consegui fazer essa solução utilizando dois tipos de classe. A primeira classe é a mais base, né, que vai definir também o caso base, no caso de primeiro ser igual ao último, que seria o primeiro elemento do vetor, e o último seria o último elemento do vetor. Quando esses dois se encontrarem, realmente, ele já vai printar, já vai adquirir a soma. Ok, esse daqui, como diz, é o caso base. Mas inicializando, ele também pega o valor do meio, né, do vetor, com o primeiro e o último dividido por 2, e é feita as comparações. Aí ele faz, primeiro aqui, ó, a comparação do máximo, né, qual que seria o valor máximo, utilizando a subsequência soma máximo DC, que é essa daqui, passando por parâmetro, né, a lista, o primeiro item e o meio. Sendo que aqui está sendo considerado o último, mas o último vai se tornar o do meio, conseguindo dividir o vetor em dois lados. E o outro lado, né, nesse caso aqui do lado esquerdo, e o lado direito seria o meio mais 1, porque não seria exatamente o elemento do meio, seria o posterior a ele, até o elemento último. Nessas comparações, ele vai decidir qual que seria o máximo, né? Qual das somas na recursividade vai ser o máximo. E depois, tirado essa comparação, ele compara esse valor aqui com o valor, com esse outro valor, que seria das somas intercaladas, com soma intercalada, que é o algoritmo que eu vou mostrar aqui, do primeiro elemento, passando o parâmetro primeiro como primeiro, o meio como meio mesmo e o último. Aí, essa comparação aqui da soma intercalada, ele vai literalmente juntar as duas, né? As duas somas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, que seria o esquerdo do primeiro para o meio e do direito do meio mais 1 para o último, que está aqui no caso do lado direito, que seria essa verificação, e do lado esquerdo. E com isso ele vai fazer a comparação, né, dos dois lados, das somas, comparando com a soma deles também, e vai ver qual que seria o valor máximo. Aí, com uma subsequência de repetições, né, de repetições mesmo desses dois tipos dessas classes, ao final é chegado ao caso base, que é retornado em si o elemento mesmo do primeiro, que seria a soma, né, qual que seria a maior soma dessas comparações.
Aí, nesse caso, e volta, né, também pro switch do menu e é finalizado o tempo, né, de percussão desse algoritmo aqui e é printado os resultados também, como resposta DC, o T, como seria, né, que o algoritmo ele faz comparações de ON a cada nível de recursividade. Quando são N recursividades, então seria N log de N. E, por fim, ele printa também o segundo, a quantidade que é percorrida, e, por fim, termina. E a opção default aqui, que seria inválida caso o usuário não aperte em 1 nem 2. Agora vamos ao teste. Bem, divisão em conquista. Vamos printar novamente um valor pequeno para se comparar. Bem, como foi realmente algo muito rápido, né? Porque já é um algoritmo de um bom rendimento e ainda um vetor muito pequeno. Dando aqui como resultado 24, a maior soma desse conjunto aqui. É printado TON, o tempo seria O, N log de N. E, bom, deu 0 segundos porque seria uma comparação muito rápida para ele. Agora, uma opção mais longa de 5, que daria no total esperado 5 segundos, seria com esse valor aqui, de 135 milhões de elementos. Primeiro, como eu disse antes, para conseguir gerar o elemento, gerar o array, precisa saber realmente a real dimensão do tempo, porque no caso para gerar essa sequência de números seria um tempo bem vasto. E, para não ficar esperando um bom tempo só para o vetor ser preenchido, tá? Sendo claro nisso, que não é o algoritmo em si que está demorando esse tempo todo, e sim o geramento desse array aleatório de 135 milhões. Então, eu vou dar uma pausazinha aqui, quando voltar eu mostro. Bom, voltando aqui, eu tinha esquecido, né, que eu tinha colocado 135 milhões, né, que é o teste, mandei para printar um por um, só que o meu computador ele não aguenta eu conseguir printar essa quantidade toda aqui de números. Então eu fiz um teste aqui sem printar, só para ver mesmo quanto que daria, né? Bem, aqui o menu, né, eu digitei a opção 2 e aqui os 135 milhões de elementos. Aqui, no caso, entre esse e esse, deveria mostrar, né, a quantidade de elementos, ou quais elementos que estão sendo contabilizados. Mas como são muitos, então eu mandei aqui comentário, eu tirei ele, mas é bem possível de um número menor desse printar tudo e conseguir ver. Então aí ele deu a soma de 580, continuando, né? E aqui ele deu 5 segundos de execução, desde o início do algoritmo, né, até o final dele, né? E deu 5 segundos. E, enfim, seria mais ou menos esse o algoritmo do exercício 2 do trabalho.